Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Ontem a gente falou sobre como gerar muitos directs, como aumentar a relevância, como aumentar o engajamento. E hoje você vai aprender como gerar desejo pelo produto, como deixar as pessoas com fogo para comprar sem aparecer e sem precisar falar do produto, sem precisar ficar parecendo uma vendedora chata. É atraente ou não é essa proposta? Tá a fim de aprender? Então, bora que eu vou ensinar para vocês aqui rapidinho como é que se faz e você vai entender o quanto é simples, cara. É muito simples, é muito fácil aplicar essas estratégias. Você só precisa de um guia, você só precisa de um passo a passo, tá? Então, hoje, né, no story de ontem, você percebeu que foi um objetivo totalmente diferente. É por isso que eu sempre falo que você precisa ter intencionalidade para construir stories, tá? Então, ontem o meu objetivo era criar engajamento, aumentar minha relevância. Hoje, o meu objetivo é gerar desejo. Então, você vai perceber que eu vou fazer um movimento muito diferente aqui, tá? Então, meu primeiro story do dia de hoje, eu postei um videozinho de bom dia, né? Que é o meu ritual. Eu sempre posto pela manhã um livro, um café, a música da Band da Beyoncé, sempre, todos os dias de manhã eu posto, faz parte do meu ritual. E aí eu coloquei junto o resultado de aluna. Bom dia com minhas MSV vendendo igual água. E aí aqui a minha aluna dizendo, né, que vendeu e não sabe nem para que lead foi. E aí o objetivo, né, como eu falei, é gerar desejo não só pelo produto, mas também pela aula gratuita que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou dar uma aula gratuita às 7 da noite e eu quis gerar muito desejo por essa aula também. Então, comecei o dia com o meu ritual e mostrando resultado de aluno. Mostrar resultado de aluno é uma das técnicas mais poderosas para gerar desejo. Então, já cheguei chegando, tá? No story seguinte, né? Então, ontem eu liberei uma aula no YouTube, que foi a que você assistiu. E aí, o que eu fiz para gerar desejo para as pessoas assistirem essa aula, né? Que é de ontem. Então, se você ainda não assistiu a aula de ontem, assiste, tá? Nela eu estou abrindo as minhas técnicas secretas de story. Porém, ontem teve um propósito e hoje tem outro. Então, se você não assistir a de ontem, você não vai entender essa aqui. Volta lá, assiste a de ontem e depois você volta para cá. Combinado? Na minha segunda sequência, eu falei para as pessoas, e quem assistiu o vídeo que eu soltei ontem tá como? E aqui tinha um vídeo de raio, sabe? Um vídeo bem impactante, uma música bem impactante. E aí aqui eu apliquei a técnica do marketing reverso, né? Então eu coloquei o link da aula e falei para as pessoas, foge enquanto pode. E aí elas ficam curiosas e elas querem assistir, né? Uma coisa que eu quero passar para vocês agora, uma estratégia que eu quero passar para vocês agora, é que nos próximos stories você vai ver que eu apliquei com maestria o efeito manada na minha audiência, tá? Mas o que é, Ju, esse tal desse efeito manada? Ele é muito poderoso. É muito poderoso. Imagina só. Outro dia, eu e o Vitor fomos num show do Whindersson. Fomos no show do Whindersson. E aí, ele é muito engraçado. Ele conta várias coisas e vai falando, falando, falando. O show dele dura em torno de 1h30, 2 horas. Mas é algo tão gostoso que você nem sente que tá aquele tempo todo ali. E aí, teve um momento que o Vitor tava rindo, 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 rindo. E eu falei, você tá rindo de quê? Eu não entendi o que ele falou. Aí, Vitor falou assim para mim, eu também não entendi. Mas eu tô rindo, tá todo mundo rindo? Cara, isso é muito efeito manada. É muito efeito manada. Se está todo mundo rindo, você tende a rir também. Se você está numa reunião e as pessoas estão ali conversando, né, e de repente alguém pergunta, vocês entenderam? Se todo mundo balançar a cabeça dizendo que entendeu, naturalmente, meu amor, você também vai balançar a cabeça dizendo que entendeu sem ter entendido bulhufa nenhuma. Porque o efeito manada, ele faz isso com a gente, é muito natural, tá? Então, quando você mostra para as pessoas, né? Eu vou mostrar para vocês como aplicar isso na prática, mas quando você mostra para as pessoas que o teu produto ou o teu conteúdo é um conteúdo que funciona, é algo que as pessoas acreditam, quem está ali no teu story, só te assistindo, ainda não está interagindo, ainda não te observou, ainda não te notou, vai te ver com outros olhos, porque aí
não é só você que está dizendo que o teu conteúdo é bom ou que o teu produto é incrível, é realmente transformador. E sim, outras pessoas vão estar reafirmando algo que você sempre diz, tá? Então, vamos lá aplicar na prática isso aqui? Então, o que eu fiz aqui? Eu disse para a galera, minha equipe me chamou de louca por ter aberto para vocês técnicas de stories. Mas a realidade é que eu sabia que valeria a pena. Eu sabia que você ia aproveitar esse momento único para aprender. E aí aqui eu comecei, de fato, o efeito manada, tá? A Ana já experimentou o poder de dominar a atenção. E aqui no depoimento, a Ana me mandou, né, uma mensagem dizendo: só ontem você me levou para o Telegram, para o grupo VIP, para o YouTube, me fez te enviar direct, interagir com você o dia inteiro. E sabe o que é mais incrível? Você conduziu de forma excelente. Eu amei, meu cartão é seu, Mili. Para quem não sabe, eu sempre chamo a minha audiência de Mili. Mili de quê? De milionário. Eu já profetizo a vitória delas. Eu já vejo isso na vida da minha galera e eu gosto muito de chamá-las assim. E acaba que elas me chamam assim também. A Késia me marcou nos stories, e aí eu coloquei, repostei, né? E escrevi: a Késia já correu para assistir. A Gi já conseguiu identificar erros que estava cometendo. E no depoimento, a Gi falou assim para mim: achei perfeita, consegui analisar vários erros que eu estava cometendo. E até sobrou para o meu time. Coloquei um olhinho, gerei um pouco de curiosidade, mas hoje esse não era tanto o objetivo, né? E sobrou até para o meu time. E aí um direct aqui que uma seguidora me mandou dizendo: fala para sua equipe ficar quieta, a gente está amando. E aí embaixo eu escrevi aqueles porrinho básico, né, que eles amam. E aí arranquei uns sorrisinhos da galera. E enquanto você só observa, lembra que ontem eu falei contigo? Desculpe, eu não encontrei isso na sua biblioteca musical. Calma aí, Siri. Lembra que ontem eu falei contigo da importância das fotos? Então, aqui, eu quis passar uma mensagem bem olho no olho da minha audiência. Então, eu postei uma foto bem magnética e eu disse assim: enquanto você só observa, elas estão vendendo até areia no deserto. Aqui é um depoimento de uma aluna, de uma seguidora, que disse que ela apareceu com um copo nos stories, construiu uma narrativa, e aí a galera começou a pedir o copo para ela, perguntar de onde era o copo, e ela se afiliou e começou a vender o produto nos stories dela. Olha, gente, cara, quem domina a atenção vende qualquer coisa, e é por isso que eu coloquei até areia no deserto. Ela fez um story com um copo, uma narrativa, e depois estava lá vendendo o copo como afiliada, tá? E aqui um outro depoimento: fiz mais de R$ 4.000 em 5 dias com poucas visualizações. Então, aqui o que eu estou fazendo? Reforçando para as pessoas que o meu método é um método que funciona. Entenda como eu faço aqui. Eu já fiz uma CTA, né? Tirei um pouquinho as pessoas do Instagram de novo. Entenda como eu faço para ter a atenção absoluta da minha audiência sem precisar aparecer todo dia aqui. E deixei o linkzinho para a galera aí. Esse link é o link da aula de ontem, tá? Então, eu precisava que a galera o quê? Assistisse a aula de ontem, para quando eu liberar essa aqui, a galera assistir essa aula aqui e conseguir entender todo o conceito, entender as estratégias certinho, tá? Aqui nesse momento, preste atenção aqui, porque normalmente as pessoas fazem caixinha de pergunta para quê? Só para cumprir tabela de engajamento. Não é assim que funciona. Ontem eu falei um pouquinho com você sobre isso. Se você usar a caixinha de pergunta do jeito certo, você consegue vender muito, 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 só respondendo caixinha de pergunta, tá? Eu já dei respostas em caixinha de pergunta que uma caixinha, presta atenção, uma caixinha me gerou R$ 1.000 em vendas. Cara, tu tem noção? Um salário, quase um salário em vendas por causa de uma resposta na caixinha? Então, responda sempre a tua caixinha de perguntas de forma muito intencional. E o que eu fiz aqui? Eu abri uma caixinha de pergunta direcionada para o meu produto. Então, sempre que você for vender algum produto, o teu conteúdo, ele precisa estar voltado para aquilo, tá? Então, se eu vendo produto de criação de conteúdo para o feed, para atrair seguidores em massa, sempre a minha caixinha de pergunta vai ser: você tem dificuldade de atrair leads em massa?
quais que são as dificuldades que você passa, né? Por que você, onde você acha que está errando, que você não consegue crescer a tua base, não consegue aumentar o número de seguidores? Aqui eu estou falando sobre stories, né? Então amanhã eu vou dar uma aula de stories. Ao final da aula eu vou apresentar uma surpresa para a galera, uma oportunidade de dar um próximo passo. Então o meu conteúdo, os meus stories, ele é todo voltado para isso, tá? Então eu perguntei para a galera, qual que é a sua maior dificuldade ao vender pelos stories? E aí comecei a compartilhar, né, a primeira pergunta. Então, aqui não foi nenhuma pergunta, né? Uma seguidora disse que está ansiosa pela aula de amanhã, ou seja, eu estou mostrando para as pessoas o quê? Olha, tem gente esperando a aula de amanhã. Você não está esperando ainda por quê? Só que nesse caso, sem precisar abrir a boca. Só que quando eu posto um story desse aqui, é exatamente isso que eu quero mostrar. Olha, tem pessoas, né, aproveitando aqui, você está ficando de fora. E aí, eu ativei o cronômetro. Esse cronômetro ele é muito importante para fixar na mente da audiência. Sempre que você for abrir vaga para um produto, sempre que você for anunciar algo importante, fazer live, ativa o cronômetro. Por quê? Lembra que ontem eu falei sobre ativar os sentidos? Então, visão, audição. Quando as pessoas olham isso aqui, o cronômetro, isso ajuda a fixar na mente delas, tá? Nos stories seguintes, eu fui tirando dúvida e trazendo um pouquinho da minha metodologia. Então, olha como essas respostas elas são intencionais demais, tá? Uma seguidora perguntou, saber o que postar todos os dias, sem ficar chato. Daí eu respondi, a maioria das pessoas acham que para ter história legal, precisa inventar a roda. Deixa eu te contar uma coisa, Mili, ou seja, aqui eu estou mostrando para elas que é algo simples de se fazer, que não é bicho de sete cabeças, que não precisa inventar a roda. Já parou para reparar na Marvel? Eles sempre têm um padrão de filme. Você sabe o que esperar, sempre. Já parou para reparar histórias de pessoas grandes no marketing? Existe sempre um padrão. Você também já sabe o que esperar. Ou seja, música, elemento, cor, ritual, como o meu ritual de todos os dias postar lá. Meu café, minha leitura de manhã, boto a minha música da Beyoncé. Quando você vai num show, por exemplo, você prefere o quê? Você prefere que o cantor cante as músicas que você conhece ou as músicas que você não conhece? Aqui foi uma pergunta meio que retórica, né? Eu não coloquei enquete, não coloquei nada, mas é claro que todas as pessoas preferem ir num show e escutar música que elas conhecem, que elas vão cantar, que elas vão saber dançar. Qual que é a graça de tu ir num show que você não sabe cantar nenhuma música? Qual que é a graça de tu ir num rolê, numa festa, que você não conhece absolutamente ninguém, você está lá sozinha, sabe? Então, as pessoas, elas gostam elas são apegadas a essa coisa de saber o que vai acontecer. Tanto que nas novelas, né, pode reparar, cara, se tu tá assistindo Pantanal, tu sabe, ou qualquer outra novela. Sempre quando acaba uma novela, o que eles passam no final? Um pedacinho do que vai acontecer no próximo capítulo, né? Amanhã. O que vai acontecer amanhã, eles já passam ali. Série é a mesma coisa. E a gente fica ali, ó. Eu fico, cara. Aí eles colocam lá, eu assisto a série e aí eu falo, bom, vou dormir. Mas aí eles colocam um pedacinho do que vai acontecer no próximo capítulo e já é uma fofoca que eu quero pegar e eu fico, vou assistir só mais essa, né? Então, nos stories é a mesma coisa que acontece, tá? Parte do mesmo princípio e foi isso que eu quis passar aqui para minha audiência. Então, o que eu quis mostrar aqui? Não precisa inventar roda, não precisa ser difícil, não precisa ser tão criativa assim, tá? E aqui eu disse que as pessoas amam chegar no lugar sabendo o que vai acontecer. E aqui nos stories não é diferente. O que rola, cara? Quando as pessoas veem isso aqui, elas começam a entender um pouquinho de como é a minha metodologia, mas sozinhas elas não vão saber aplicar. Elas não vão saber aplicar. Então, elas vão precisar o quê? De um método, de um passo a passo. Aqui é como se fosse uma degustação do que elas vão aprender dentro de uma aula minha, dentro de um conteúdo pago, dentro da aula que vai rolar amanhã. Então, meio que eu fui entregando, sabe?
spoiler do que vai rolar. E você consegue fazer isso mesmo trabalhando como afiliada, porque quando você for tirar dúvida, por exemplo, se as pessoas perguntarem para ti, eu não vendo, né? Eu não trabalho na internet porque eu tenho vergonha de me expor. Ou eu não trabalho na internet porque eu não sei para quem vender. Aí tu pode começar uma sequência, perceba que de uma pergunta eu fiz uma narrativazinha, porque se eu desse todas essas respostas num único story, né, as pessoas não iam ler. Então eu fraciono. E aí você pode apresentar para a tua audiência assim, se tu vende renda extra, por exemplo, você pode apresentar para a audiência o seguinte: eu acho engraçado vocês achando que para trabalhar na internet precisa ter muito conhecido. No próximo story, esse é o grande poder da internet. Você vende para pessoas que você não conhece. Inclusive, você tem possibilidade de vender para os Estados Unidos, de vender para a Alemanha, de vender para o Chile, de vender para Portugal, sem nem falar outra língua. Cara, isso vai gerar desejo nas pessoas em quererem saber mais do produto que você vende? Sim ou com certeza? É claro que sim. Tá? Então, você consegue aplicar isso aqui no teu nicho tranquilamente, meu amor, tranquilamente. Seguindo aqui, eu fui gerando mais desejo pela aula de amanhã e também pela aula que eu ia liberar hoje, que é a aula que você está assistindo agora, tá? Então, perguntaram para mim, fazer as narrativas para que gere desejo. E aí eu respondi, o vídeo que vou soltar hoje será sob medida para quem quer aprender a gerar desejo. Já já eu libero. Perguntaram, meu público não está interessado pelo produto. E aí eu respondi, a audiência nunca estará interessada se você não aplicar as estratégias corretas. E aí dei alguns exemplos, né, de estratégias que elas podem aplicar. Aqui chegou um depoimento na caixinha de pergunta, eu dava só dica no Instagram, virei sua aluna, estou fazendo 6 mil por mês. E aí eu coloquei, né, aluna minha faz assim. E perceba que, ó, eu sempre vou mudando o fundo, tá, para ficar dinâmico. Coloco fundo em imagem, fundo em vídeo. Alguns aqui tá vídeo, porém não dá para vocês verem, né, porque eu printei. E aqui, outra sacada de mestre, hein? Outra sacada de mestre, preste atenção. Perguntaram para mim assim, não sei onde estou errando. E aí eu fui lá e dei uma resposta que é meio que um tapa, sabe? Um tapa sem mão. E aí eu respondi, o melhor jeito de descobrir onde está errando é pagando para quem tem experiência no assunto, ou seja, ela já sabe que ela precisa investir se ela quer ter resultado. Aqui, o que eu faço aqui? Eu elimino, né, as pessoas que não querem nada com nada, que não querem ter resultado, e eu atraio pessoas que querem ter resultado. Lead qualificado são pessoas que não têm tempo a perder, que querem fazer o negócio crescer. Então, com esse story, eu qualifico a minha audiência. Quem não quer nada com nada, daqui para frente ela nem assiste mais. E aí eu comecei a compartilhar aqui, ativar mais ainda essa geração de desejo, e além de geração de desejo, meio que vira um diálogo entre mim e a minha audiência. Porque quando eu reposto elas, quando eu printo o direct delas e coloco nos meus stories, eu mostro para elas, olha, eu tô te vendo, tá? Olha, eu tô te enxergando, tá? Olha, o seu direct é importante para mim. E isso faz com que outras pessoas que não estão mandando direct para mim ainda olhem e pensem, né? Cara, a Ju tá lá compartilhando o direct, ela tá lá, né, repostando pessoas, eu vou marcar ela para ela me repostar também, ou eu vou mandar direct para ela também. Então, é bem o efeito manada que acontece. Então, aqui eu compartilhei uma seguidora. Nesse segundo story, eu compartilhei um depoimento que eu recebi. No terceiro story, mais um depoimento de pessoas que já estão aplicando e já estão tendo resultado, já estão fazendo grana, né? Então, aqui, por exemplo, essa seguidora, ela fez R$100 aplicando uma técnica, tá? Uma técnica. Amanhã, daqui a pouco eu falo de amanhã, da nossa aula. Daqui a pouco eu falo da nossa aula, que na realidade, como você vai ver esses stories hoje, dia 22, então já é hoje, tá? A nossa aula já é hoje, dia 22, às 7. Vou falar dela já já. Bom, vamos lá. Outra pergunta que fizeram foi atiçar a curiosidade da audiência, né? Como que eu faço para atiçar a curiosidade e prender a audiência?
E aí eu respondi, o que sustenta o desejo mais um pouquinho da minha metodologia? O que sustenta o desejo é a curiosidade e o mistério. Pode reparar que os vídeos viralizados sempre geram desejo e curiosidade. Vídeos de página de venda seguem o mesmo padrão. Repare no meu vídeo a seguir. E aí aqui é um vídeo em que eu digo que eu que paguei 70 mil na minha cirurgia e olha no que deu. Aí eu tô fazendo umas caras e bocas, né? As pessoas ficam assistindo e no final eu falo, nada não, só fiquei mais bonita ainda. E aí teve, cara, pegou quase 1 milhão esse vídeo, simples, simples, simples. E aí aqui o que eu faço? Eu mostro para as pessoas com exemplos práticos o quanto é simples. Fazer isso aqui que elas acham um bicho de 7 cabeças, atiçar a curiosidade e prender a atenção das pessoas. Então, aqui eu reforço isso, né? Vídeo simples, rápido e prático, que pegou quase 1 milhão de views. É muito simples e fácil gerar curiosidade, mas isso é conversa para a aula de amanhã, que no caso é a nossa aula que vai acontecer hoje, dia 22, às 7, no Zoom. Aqui eu mostrei para as pessoas que eu estava em uma mentoria, então um pouquinho de lifestyle. E aqui, o que eu fiz aqui, galera? Se liga nessa aqui. Perguntaram para mim assim, perfil com 3K de seguidores e 1.000 views, é normal? Aqui eu trouxe algo, cara, que é muito importante para mim, que também faz parte do meu método, faz parte do que eu ensino em Story, tá? Então, o que eu prezo muito? O meu jogo não é views, é retenção. Meu objetivo é deixar quem me segue extremamente viciada, conectada, querendo mais. Mas, respondendo a sua pergunta, o normal das views é 5%. Mas, repito, não é a parte mais importante. Eu não vou te prometer aumentar as views. Isso será consequência. Eu vou te fazer uma proposta muito maior. O que eu fiz aqui, galera? O que eu fiz aqui? Eu tenho certeza que se tu assistiu a aula de ontem, tu já sabe me responder. O que eu fiz aqui? Eu gerei curiosidade nas pessoas. Então, o que sustenta o desejo, a vontade de querer mais, é exatamente essa curiosidade, tá? Então, resultado dessa narrativa que eu apliquei, percebe? Eu não apareci, não gravei stories falando, não precisei abrir a boca, tá? Então, o resultado dessa sequência foi que eu recebi mensagens de pessoas dizendo que estão com o cartão na mão, sem nem que eu tenha falado do produto. Vocês não me viram falando do produto aqui. Vocês não me viram falando do produto aqui. Então, eu não falei do produto e já consegui deixar as pessoas com o cartão na mão. Tu crê? Além disso, gerou muitos directs e comentários, o que aumentou minha relevância. Então, lembra que eu falei para você no começo que o objetivo não era gerar engajamento, não era receber tantos directs, mas ainda assim acabou gerando, porque na hora que eu vou responder as caixinhas de pergunta de forma intencional, as pessoas começam a mandar mensagem, nossa, clareou minha mente, nossa, já vou aplicar, você é maravilhosa, que não sei o quê. Então, acaba gerando muitas respostas, tá? Além disso, muitas pessoas começaram a me marcar, dizendo que estavam prontas para a aula que vai acontecer amanhã, que no caso é hoje, né, dia 22, que é o dia que você está assistindo, o que gerou tráfego orgânico para o meu perfil. E o que acontece agora? O que acontece agora? Preste atenção aqui em mim, tá? Então, amanhã, né? Então, ontem, na aula de ontem, eu falei sobre aumentar o engajamento, aumentar a relevância. Hoje, eu falei sobre gerar desejo sem precisar aparecer. E a aula de amanhã é a mais especial de todas. Só que amanhã eu não vou liberar vídeo no YouTube. Amanhã estaremos juntas, né? No caso, hoje, dia 22, estaremos juntas ao vivo. A aula vai acontecer no Zoom. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no grupo VIP e tal. Vou mandar o link da aula lá e todas as informações que você precisa. E a gente vai falar muito sobre venda, sobre dinheiro. Já falamos sobre engajamento, sobre gerar desejo, e agora a gente vai falar como transformar esse engajamento e esse desejo em venda, como que a gente vai virar isso para venda de fato, tá? Então, eu vou te mostrar. Você percebeu, né, que eu gosto de dar muitos exemplos práticos. Eu vou te mostrar na aula os 4 tipos de stories que você precisa postar para fazer pelo menos R$100 por dia.
Preste atenção, hein? Sem a aula, já tem gente fazendo R$ 100 no dia. Sem a aula ao vivo. Imagina depois dessa aula ao vivo, tá? Então, clica aqui embaixo para entrar no grupo VIP e ative o despertador para não correr o risco de esquecer. A aula vai ser gratuita, o workshop Stories Hipnotizantes, né, que é o que vai acontecer hoje, dia 22 às 7 da noite, ao vivo e no Zoom, né, você vai receber todas as informações quando você entrar no grupo, ela é gratuita. O workshop, ele é gratuito, tá? Eu tô cansada de ver você se sentindo frustrada por postar e não ter resultado. Ainda dá tempo de correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, de ver o seu negócio crescer esse ano, em 2022. Novembro já está no fim, dezembro já está chegando, então você tem aí um mês e alguns dias para alcançar todas as metas que você ainda não conseguiu alcançar. Eu estou aqui para te ajudar, viu? Então, clica aqui embaixo, entra no grupo para receber todas as informações. Amanhã você vai aprender os 4 tipos de stories que precisa postar para fazer pelo menos R$ 100 por dia. E presta atenção, a aula é gratuita, mas as vagas são muito limitadas. Já temos mais de 3.000 pessoas aguardando pela aula. Porém, eu não tenho vagas para nem metade dessas pessoas, tá? Então, seja rápida. Um beijo e eu te espero na aula ao vivo de amanhã, de hoje, né? De hoje, dia 22 de novembro. Vai ser surreal. Até já!